Vamos lá continuar a parte 2 do nosso vídeo sobre educação. Hoje a gente vai começar falando sobre ordem e rotina. E elas são tão importantes na vida de uma criança. Quando uma criança vive dentro de uma ordem e de uma rotina, ela tende a ser menos ansiosa. E isso contribui também para a educação dela, porque muitas vezes a criança ela desobedece porque ela está cansada, ela não comeu direito, ela não tem uma rotina, ela não tem uma ordem. E isso tudo deixa as crianças mais ansiosas e muitas vezes elas podem desobedecer por ansiedade, por não saber o que vai acontecer, não ter coerência na vida dela, não ter horários para as coisas acontecerem, não ter ordem. A ordem é muito importante. Quando o nosso filho chega, é importantíssimo que antes de educar, a gente estabeleça 4 pontos muito importantes com ele: sono, alimentação, higiene e ordem. A gente não vai conseguir educar eficientemente uma criança que está com sono, que está cansada. Não adianta a gente exigir uma coisa dela para ela guardar todos os brinquedos, por exemplo, quando ela está com fome. Então, primeiro a gente precisa suprir essas necessidades de toda criança. Toda criança tem necessidade disso, então não adianta a gente fugir disso e querer exigir uma educação perfeita se a gente não supriu primeiro o que é mais importante. Dar atenção a esses pontos com certeza vai fazer diferença na educação que a gente quer proporcionar a eles. 10º ponto: criança madura, será que existe? Eu me deparei uma vez com uma situação que eu achei no mínimo curiosa. Uma mãe relatando que a sua filha, ela chegou nela e falou: mãe, eu percebi que usar esse aplicativo aqui não é ideal para minha idade, não tem coisa que é bom para mim, então eu vou parar de usar, tá, mãe? E a mãe relatando aquilo, orgulhosa da sua filha ter percebido que aquilo não era bom para ela. Mas será que nesse contexto a maturidade que essa criança teve é boa, ou significa que essa mãe ela se eximiu do papel que ela tinha de mostrar para o filho o caminho certo, de estar ali vendo o que essa criança está fazendo no celular e com o que ela está gastando o tempo dela? Eu digo isso porque eu percebo que isso é muito comum hoje em dia. Ai, meu filho é maduro, meu filho sabe o que é bom para ele. Sendo que na maioria das vezes o que acontece é que a gente tem preguiça de exercer o nosso papel de mãe. A gente quer que nossos filhos sejam maduros e desconstruídos sem antes ter construído uma base sólida, sem antes ter construído aquilo que se espera deles. Então é muito perigoso esse conceito de criança madura. Então a gente precisa avaliar com muito cuidado se a gente não tá se eximindo do nosso papel, se a gente não tem preguiça de exercer nossa autoridade, exercer a educação mesmo. A gente deixa passar muita coisa, a gente fala: não, meu filho vai aprender com a igreja, vai aprender com a escola, vai aprender com os avós, com os amigos. E a gente acaba saindo do nosso papel de protagonistas, né, na educação dos nossos filhos, esperando que eles alcancem algo que a gente não trabalhou, não ajudou eles a construir. Então, achei um ponto importante trazer isso também. Criança madura, será? Outro ponto importante: deixe a criança ser criança, e para isso que ela tenha experiências infantis, que ela viva a infância de forma plena. Eu prezo muito pela pureza da Melissa, e isso é uma coisa tão difícil da gente conseguir hoje em dia, por tudo que nos cerca, né? Pelas influências externas, é muito difícil hoje em dia manter a pureza das crianças. Elas estão cada vez mais se desenvolvendo mais rápido. Isso conversa com o ponto que eu trouxe sobre criança madura. Tem gente que acha lindo uma criança dançando na frente de um celular, músicas muitas vezes com letras que erotizam, que sensualizam, dançando como se fosse uma brincadeira saudável. Eu acho tão triste isso, porque isso vai roubando a pureza, vai roubando a inocência das crianças. E com certeza isso traz prejuízos para a educação, pelo menos para a educação que eu desejo construir para minha filha. Deixar a criança ser criança é deixar ela brincar, é proporcionar um ambiente para que ela possa brincar, para que ela possa imaginar. E puxando mais um gancho aqui, o próximo ponto é tolerar erros infantis.
A gente às vezes espera tanto dos nossos filhos que a gente não tolera o que é esperado de uma criança. Às vezes a gente briga e perde a paciência quando uma criança tá apenas sendo criança, tá fazendo uma brincadeira, uma palhaçada, falando alguma bobeira, porque a imaginação delas é fértil e é ótimo que seja assim. A gente precisa, né, como eu falei, deixar que elas sejam crianças. É importante sim a gente trazer as regras, colocar limites, mas a gente também precisa permitir que elas sejam crianças, tolerar erros infantis, tolerar que elas derrubem alguma coisa sem querer e não brigar por causa disso, ensinar como fazer de forma certa, ensinar autonomia para os nossos filhos, porque assim eles vão aprender a fazer as coisas sozinhos e vão se desenvolver melhor. Tudo isso também faz parte da educação deles. Agora um ponto talvez polêmico, mas preciso falar. Ser mãe e pai é diferente de ser amigo do seu filho. Calma, você pode ser amigo, você deve ser amigo do seu filho. O seu filho, ele precisa saber que ele pode contar com você, que ele pode conversar com você sobre tudo, mas é importante que exista hierarquia dentro da família. O seu filho não pode te ver como um igual, ele precisa entender que dentro da hierarquia da família são os pais que mandam, são os pais que vão ensinar aquilo para ele, são os pais que têm autoridade para falar o que é certo, o que é errado. Só assim uma criança vai conseguir aprender, vai conseguir respeitar, absorver o exemplo dos pais e aprender com isso também. Então essa hierarquia é uma hierarquia saudável, não é um autoritarismo de você colocar a sua vontade acima de tudo e você não pode ser amigo do seu filho, você tem que ser aquela pessoa inalcançável, aquela pessoa que o seu filho não pode conversar. Não, não é isso. Mas é preciso saber equilibrar esses papéis, entendendo que o papel de pai e de mãe vai precisar estar acima. E isso não vai trazer prejuízos para o seu filho, muito pelo contrário. Ocupe o lugar de autoridade de pai e mãe que só você pode exercer na vida do seu filho. Ele vai poder ter muitos amigos ao longo da vida, inclusive vocês, mas ele só vai ter um pai e uma mãe que vão poder ensinar e andar no caminho junto com eles. Próximo ponto é: nada substitui a sua presença. Não adianta vir com aquele papo de tempo de qualidade, eu fico ali 1 hora com meu filho, mas é um tempo de qualidade, porque isso vai fazer diferença no resultado final, naquilo que você quer alcançar com seu filho. A gente precisa encontrar formas de estar mais presentes na vida dos nossos filhos. Eu sei que muitas mães, muitos pais precisam trabalhar para trazer o sustento para a criança, para suprir aquilo que é essencial para a criança. Ok, você imagina uma situação, um empregado chega lá para o seu empregador e fala: olha, eu tenho 2 horas por dia para trabalhar aqui nessa empresa, mas eu te garanto que nesse tempo que eu vou estar aqui vai ser um tempo de qualidade, eu vou exercer meu papel de um jeito assim que você vai ficar muito satisfeito com o meu trabalho, mas eu só tenho essa disponibilidade de tempo, ok? Que empregador que vai topar um negócio desse? Porque isso não existe. Para a gente conseguir desenvolver, a gente precisa de tempo. Não adianta a gente passar a semana toda longe do nosso filho, a gente trabalhar horas e horas a fio e não ter tempo para estar presente com os nossos filhos, para ensinar, para brincar com eles, para ouvi-los, para estabelecer a rotina, para estabelecer a educação deles, para tudo. Tudo precisa de tempo. O tempo é o bem mais caro que a gente tem nessa vida. E ele é primordial para que a educação dos nossos filhos aconteça. Ah, mas eu coloco meu filho numa excelente escola, ele tá ali numa escola super conceituada, que tem a hora da sonequinha, que tem a hora da refeição, ele é super bem cuidado, ele tá se desenvolvendo. Ok, mais uma vez eu vou dizer que nada vai substituir a sua presença. Tudo isso que a escola tá colocando é uma forma de tentar suprir aquilo que está faltando, que é a presença dos pais. É estar em casa, em contato com os pais, por mais que a escola tente recriar o ambiente familiar dentro da escola para a criança se desenvolver, não vai ser a mesma coisa. E aí a gente entra naquela questão de terceirizar os filhos. Às vezes a gente quer fazer tudo, quer abraçar o mundo e acaba deixando os nossos filhos com a escola, com os avós, com a creche, enfim.
nada vai substituir a sua presença e o seu papel na educação dos seus filhos. Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo que para a criança obedecer, ela precisa confiar em você, ela precisa te admirar, precisa também estar na sua presença. Então, tudo isso faz parte desse contexto todo. E quando isso falha, a chance da gente cair naquela situação, eu passo tanto tempo longe dele que eu não tenho coragem de brigar, eu não tenho coragem de disciplinar, porque tadinho, ele me vê tão pouco. E isso é muito prejudicial. Você vê que tá tudo ligado, isso atrapalha sim a educação da criança. Então, tanto quanto possível, esteja presente na vida dos seus filhos, esteja com eles, ensinando eles, junto com eles, do ladinho deles, gaste tempo com eles, porque isso é essencial. Penúltimo ponto, conheça o seu filho. A educação, ela não é a mesma para todas as crianças. Eu vejo que muitos pais pecam nessa questão, tem um filho que é obediente, outro não é tão obediente assim, mas eu dei a mesma educação, e aí você está errando, porque crianças são diferentes, pessoas são diferentes, existem diferentes temperamentos e você precisa conhecer cada filho. Se você tem mais de um filho, cada filho vai ter que ter uma educação personalizada. Às vezes uma coisa que você fala com um não vai funcionar com o outro, você vai ter que encontrar meios de alcançar o coração do outro de outra forma e assim conseguir chegar no seu objetivo final. E para você conhecer o seu filho, você precisa do quê? De tempo, de presença com eles. Então, assim, tudo interligado. Já ouviu aquela frase do filme Alice no País das Maravilhas? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar com a educação dos seus filhos? Talvez essa seja a primeira pergunta que você deva fazer. Volta lá todos os vídeos depois de pensar nessa pergunta. Aonde eu quero ir? Aonde eu quero chegar com os meus filhos? Quais são os meus objetivos? Quais são as virtudes que eu quero desenvolver no meu filho? Quais são os valores que eu quero passar para ele? Que tipo de homem, que tipo de mulher eu quero que ele se torne? Então, tudo isso é o que vai nortear tudo que a gente conversou até aqui. Saber aonde você quer chegar para então você conseguir trilhar melhor esse caminho da maternidade, da paternidade, que sim, dá muito trabalho, é o trabalho mais nobre, mais importante que a gente vai exercer nessa vida. E é importante a gente ter em mente, se você como eu é cristão, tem em mente que os nossos filhos, eles não nos pertencem, eles estão aqui emprestados, eles estão confiados a nós, sob a nossa responsabilidade. E a gente vai dar conta deles para Deus. Um dia Deus vai perguntar pra gente, onde estão os filhos que eu te dei? E eu quero ter essa resposta positiva para Deus. E eu tenho certeza que você também quer, senão você não estaria aqui assistindo esse vídeo. Eu espero que você tenha aproveitado essas dicas, essas reflexões para colocar em prática na sua vida, para adaptar a sua realidade. Eu sei que cada um tem uma realidade diferente, são contextos familiares diferentes, mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixa um like para me ajudar na divulgação, se inscreve no canal, me siga também no Instagram para você acompanhar mais da nossa rotina, do nosso dia a dia, e comenta aqui o que você mais gostou desse vídeo, se faltou algum ponto que você acha importante compartilhar. É isso, pessoal, até a próxima!